Ok? Muito bem. Olha, com muito prazer recebemos o vereador Conrado Scheller dentro da série de entrevistas que estamos fazendo com os vereadores. E hoje vamos bater um papo com o presidente Conrado Scheller. Conrado, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Benê, o convite. Prazer estar aqui conversando com você mais uma vez e um abraço a todos que estão nos assistindo na TV Cambé. Conrado, tem alguém político na família ou você foi o primeiro? Eu acredito que eu tenha sido o primeiro, né? Eu tenho o poeta, né, que é meu avô, Alcides Dalto, que é bastante comunicativo, né, mas político não tenho nenhum, não. E o que deu para enveredar por esse lado? Benê, você sabe que muita gente, às vezes, eu vejo político falando e é até difícil de acreditar, porque as pessoas falam assim, eu quando era pequeno eu já queria ser político. Poxa, eu quando era pequeno, que eu sou pequeno até hoje, né, mas quando eu era jovem, eu pensava em ser 1 milhão de coisas menos político, né? Queria ser policial, queria ser bombeiro, médico, tudo isso que polui a mente dos adolescentes, né? A política entrou na minha vida de uma forma espontânea, né? Quando eu trabalhava na delegacia, né, atendendo muita gente lá, eu comecei a pensar, né? Falei, poxa vida, será que se eu me candidatasse a vereador, eu teria voto? Será que as pessoas confiariam em mim? E eu cheguei à conclusão de que você só tira essa dúvida quando você for lá e colocar o seu nome e disputar, né? Para ver se você tem carisma, se as pessoas confiam, se você tem credibilidade ou não tem. E graças a Deus eu fui abençoado, né, com uma eleição de muitos votos, fui o mais votado no Democrata, mas dizer para você que é o sonho da minha vida ser político, nunca foi. Mas agora tomou gosto. A mosca azul pica, né? Que você... É o ditado que muitos dizem, né? Você entra na política pelos amigos e não sai em razão dos inimigos, né? Porque aí as pessoas começam, sai, candidato, sei o quê. Aí quando você está agora, você pega gosto, porque realmente a política bem feita, é uma pena que a política no Brasil ela está usurpada, né? Nem sequer os próprios políticos sabem para que eles são eleitos, às vezes, né? Sem generalizar. Mas a política bem feita, ela é boa, ela é prazerosa, você consegue ajudar as pessoas e é por isso que você não quer sair. Mas se sair da política também, eu não nasci político, sempre trabalhei na minha vida, eu não vou morrer de fome se sair da política, mas pretendo ficar nela. Agora você teve, a gente falou de poesia agora há pouco, aí vendo a Dona Marta, você tem esse lado artístico também, né, Conrado? Eu sempre gostei, né, Benê? Inclusive eu devo muito, acho que ao meu avô, né, porque o meu avô... Ele sempre gostou de declamar poemas, então todo churrasquinho que a gente fazia final de semana, o velho levantava e falava, tem mais 2 poemas para falar aqui hoje. Desde quando a gente morava no sítio, ele sempre foi assim. E ele fala poemas assim que fica 10 minutos declamando e ele não esquece. E eu acho que eu peguei gosto, porque daí eu comecei a ler bastante poema na época, na minha adolescência, e escrever também. Né? Eu tenho uma música que se chama Pobre e Velho, eu escrevi quando eu tinha 15 anos de idade, né? E eu era meio carcadão, né? Morava no sítio, tinha uma vergonha desgraçada, de me apresentar, de falar em público, mas quando nós viemos para a cidade, e aí eu comecei a me desenvolver mais, a Faculdade de Educação Física me propiciou também isso aí, porque na Faculdade de Educação Física você é forçado a falar em público, a dar aula, né? E eu comecei a perder o medo, encontrei uns amigos, começamos a tocar na garagem de casa, e começou a fluir, depois nós montamos a banda Nem Nome Tem, em 96, se eu não me engano, ela estava terminando em 96. Mas nós ficamos 6 anos tocando, gravamos um CD, né? E hoje eu faço música por hobby na minha casa, tocando meu violão e cantando, relembrando elas. A sua formação acadêmica é educação física ou é direito? As duas. As duas. Eu fiz primeiro educação física, né? E depois eu me formei em direito, agora em 2005. Que bom, são 2 faculdades aí. 2 faculdades totalmente diferentes, né? Uma que eu digo, né? Você nunca perde, né? Eu não aproveitei muito a faculdade de educação física porque não era aquilo que eu esperava, né? Mas é um ótimo curso também para você interagir com as pessoas e conhecer realmente os limites do corpo humano. Mas o direito ele te abre uma possibilidade, né? Você também tem exemplo, a tua filha, né? Sim. Que é advogada também. Então você vira ali o ponto de referência da família, né? Sendo bacharel em direito. Essa sua experiência na delegacia de Cambé, convivendo com aquelas pessoas que passam por dificuldades, porque é constrangedor também. O que te trouxe de melhora na sua vida? Benê, eu fiquei 6 anos na delegacia, né? Eu sempre falava 5, depois eu fui fazer as contas de quando eu fui, fiquei 6 anos. Ali, como eu digo, é o ralo da sociedade. Então ali eu pude perceber como que o ser humano consegue ser tão cruel com o seu próprio irmão, né? Em Deus, né? Porque nós somos todos irmãos.
e a crueldade chega no limite assim do absurdo, de barbaridades que eu presenciei ali, coisas que eu não posso nem contar, né, que acontece intramuros de uma delegacia, mas é triste porque você tem ali, você tem a vítima, você tem o bandido e você tem a família do bandido. E igual eu sempre digo, dia de chuva, você ia lá na fila de visita, uma filhinha do quê? De mãe, das mães lá. Os pais nem sempre vão, porque o pai realmente ele é mais enérgico, ele tenta cobrar, mas a mãe, o filho pode ser o maior bandido do mundo, ela continua indo debaixo de chuva, levando comida, levando remédio, correndo atrás de advogado. Aí o vagabundo sai da cadeia, ele vai assaltar, vai roubar de novo, e volta para a cadeia e a mãe está lá de novo. Então ali eu pude perceber que o quê? Falta de política pública gera o aumento da criminalidade, mas também tem muita gente que passou por escolas e teve o apoio do poder público, mas que prefere traficar do que trabalhar no mercado, prefere traficar do que trabalhar de mototáxi, prefere traficar do que bater massa, de pedreiro, que são profissões que você não ganha muito, mas que com o tempo você vai... São dignas. São dignas e com o tempo você vai melhorando na tua profissão. Então tem gente que mesmo com as políticas públicas nasceu para ser vagabundo e é por isso que às vezes me chamam de polêmico, mas é que eu valorizo a pessoa que é honesta, o cara que é trabalhador. Quem é vagabundo não tem que ter muita chance não. Vereador, você me permite chamar de você? Deve. Pela nossa amizade até. Essa questão da maioridade, o menor infrator, hoje nós estamos até trabalhando uma matéria aqui que apresentamos sobre 2 menores que foram apreendidos, que não são presos, apreendidos, e eles declarando que vão voltar para o crime assim que sair da ressocialização, que não interessa, que ele é o bam. Hoje nós estamos ouvindo algumas opiniões, amanhã vamos estar falando com o Dr. Leonildo, hoje ouvimos a secretária de Ação Social, estamos fechando essa matéria. O senhor é favorável à diminuição da pena, da idade penal? Olha, Benê, é um assunto muito complexo, né? Não dá só para você falar se é a favor ou não. A grosso modo, eu sou a favor da diminuição da maioridade penal. Porque, geneticamente, fisiologicamente falando, hoje um jovem de 17 anos não é mais o mesmo jovem de 17 anos do Código Penal de 1941. Né? De 1941 para cá, houve diversas evoluções fisiológicas, tecnológicas, de informação. Então, uma pessoa hoje com 17 anos, 11 meses e 29 dias para completar 18 anos, ela sabe perfeitamente o que ela está fazendo. E o Código Penal e o Estatuto do Adolescente tenta ter um lado explicativo de que o menor de 18 anos não tem consciência do fato ilícito que ele pratica. E isso eu discordo, né? Porque a pena deveria ser de acordo com a gravidade do crime cometido. É óbvio que um menor de 14 anos estiver roubando um sabonete no mercado, ele não pode ser preso, porque ele tem que passar por um processo de ressocialização para ele entender que aquilo lá, talvez o pai dele ensinou que roubar e passar os outros para trás é normal, na família da onde ele foi criado, né? O furto é ser esperto, é ser inteligente. Agora um jovem que entra numa casa, assalta um pai de família, mata, estupra todo mundo e mata a mulher do cara, então esse jovem, eu acho que a ressocialização para ele fica um pouco mais complicada e ele tem que pagar como adulto. Né? Porque quem nunca teve a casa invadida por um menor vai falar que não deve baixar a maioridade penal, deve continuar nos 18 anos para cometer crime, para ser penalizado criminalmente. Né? Agora, a pessoa que já esteve na mira de um menor, por quê, Benê? Um histórico interessante é que tem o bandido que é profissional, o bandido que entra na tua casa, que é o maior de idade, que esse já é o caxangueiro, né? Que ele entra na tua casa, ele vai te assaltar, ele não vai mexer com a tua mulher, ele não vai te dar um tiro na cabeça, ele vai roubar o que ele tem que roubar e vai embora. Infelizmente, nós estamos nos dias de hoje assim. Mas o menor, fruto da própria inconsequência, são os assaltos mais violentos que se tem notícia. Eles entram, são inconsequentes, eles batem, eles agridem. Se tiver menina para estuprar, eles vão estuprar. Se tiver que atirar, eles vão atirar, fruto da própria impunidade que ele já entra na tua casa achando que se ele for preso, amanhã ele está solto na rua e vai continuar. Mas, a grosso modo, assim, a priori, eu sou a favor da diminuição da maioridade penal, sim. Porque, na realidade, esse jovem ele pode até eleger o presidente com 16 anos. Eleger o presidente e não pode ser preso com 18. E o pior de tudo, você vai contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua empresa, o menor, quando ele completa 18 anos, a ficha dele limpa. Então, se ele matou 5 pessoas até 18 anos... Com 18 anos e um dia, você vai pegar o certidão de antecedentes criminais dele no fórum, a ficha dele está limpinha porque ele não pode carregar esse histórico de crueldades que ele cometeu. Então, nós estamos defendendo quem? A sociedade tem que defender quem? O vagabundo ou o trabalhador? Volto a repetir, eles falam, Conrado é polêmico, mas não é que eu sou polêmico.
O cidadão que pega um ônibus, Benê, aqui de Cambé, vai trabalhar em Londrina às 6 horas da manhã. O cara bate massa o dia inteiro, igual nós já tivemos episódio na delegacia. Vai um desgraçado na casa dele à noite, rouba a televisão que ele tá pagando lá, o velhinho se matando para pagar. E tem gente que vai lá na delegacia e vai defender o vagabundo. Não vai na casa do tiozinho lá, que teve televisão furtada, trocado por droga, e chora lá, e eu falo, ó, vamos tentar, senhor, a recuperar a televisão, muitas vezes é difícil, então tá na hora da gente parar de ser hipócrita, defender vagabundo e defender quem trabalha. Se roubou, partiu para esse caminho da criminalidade, tem que ser penalizado sim, e valorizar quem anda de ônibus, quem bate massa, quem trabalha igual você, quem trabalha igual eu. Tá certo. Conrado, já são 19 horas e 29 minutos, nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da Câmara, como é que foi a sua eleição para presidente, né? Mas antes eu quero falar sobre a Toque Final Cosmético, que é o nosso parceiro aqui do Jornal de Cambé e que está com a promoção imperdível. Toda a linha solar com desconto especial. Você pode conferir nas duas lojas da Toque Final Cosméticos aqui de Cambé. Protetor solar Nivea, fator 30, só R$ 19,99. Protetor solar Red Apple 30 e 50, grátis desodorante. Você compra o protetor solar, fator 30 e 50 e já ganha um desodorante. E tem mais, móveis para escritório, para o seu salão de beleza, que escritório? Seu salão de beleza, você compra e pode pagar em 10 vezes. É só ir na Toque Final Cosméticos, que está sempre em sintonia com a sua beleza. A Toque Final Cosméticos está convidando para os seguintes cursos: automaquiagem e curso de design de sobrancelha. Faça já a sua inscrição. Toque Final Cosmético, Rua Equador 871 aliás, Avenida Inglaterra 871 e na Equador, número 50, com estacionamento próprio. Já já voltamos com o Conrado Scheller. Voltamos agora com a entrevista com o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Conrado Scheller. Conrado, a sua estreia na Câmara, do lado do Democratas, a princípio a oposição ao prefeito João Pavinato, como é que foi esses primeiros 2 anos? Eu peguei presidência só agora esse ano, né, de 2011. Eu acho muito engraçado, Benê, quando a gente fala assim de oposição e situação no legislativo. Né? Se você for olhar uma visão global, é óbvio que vai ter os vereadores que se aproximam mais do prefeito, né, que tem uma característica mais assistencialista, né, e outros vereadores que não têm essa característica assistencialista e não precisam tanto do prefeito, né, ou não precisam nada do prefeito, porque eles não precisam ir lá pedir nada para o prefeito. Ele exerce a função na plenitude. Mas não deveria existir a situação e oposição no legislativo, porque o próprio vereador, que tem essa característica de ser situação, ele tem a obrigação de fiscalizar o prefeito, ele ganha para isso, né? Então eu acho uma visão distorcida quando as pessoas falam, mas você é oposição ou situação, porque eu mesmo votei em a maioria dos projetos. Agora como presidente não tenho votado, né? Mas quando era só vereador, eu votei a maioria dos projetos favoráveis ao projeto. Então se eu fosse oposição, eu deveria votar tudo contra. E não é assim que funciona. Se o projeto for bom, você tem que ser coerente e votar. Né? Mas quem é situação também, não exime dele a responsabilidade de cumprir o que está escrito na nossa Constituição, né? Que é a lei maior que pode existir num Estado de direito democrático, que é a Constituição Federal. E lá está escrito, para quem quiser ler, que a função do vereador é fiscalizar o Poder Executivo. Não é fazer requerimento de bueiro entupido. Pode fazer também, não está errado, mas tem que fazer o requerimento de bueiro entupido e fiscalizar onde está indo o gasto público. Isso é muito importante que se faça, né? Porque essa é a função principal, né? Descaracteriza o vereador. E daí descaracteriza o vereador, falou muito bem. E o seguinte, para que serve uma Câmara de Vereadores então? Para que pagar salário para vereador? Para que ter vereador? O prefeito faz o projeto de lei, ele mesmo sanciona e aprova, porque se a maioria for situação, não é verdade? Então não precisa ter a Câmara de Vereadores. Para que esse prejuízo para o erário público de manter 10 vereadores numa cidade, se a maioria é a situação, e vai projeto para lá, para quê? Só para chancelar, tem um carimbaço lá do programa, só carimbar assim, ninguém lê nada, ninguém faz nada, ninguém quer fiscalizar porque o prefeito é bom. Eu posso até acreditar que o prefeito seja bom, né, que o João Pavinato seja uma pessoa boa, mas isso não exclui a minha responsabilidade para mim justificar meu salário e porque o povo me colocou lá, que é para fiscalizá-lo, goste ele ou não goste. Na eleição do vereador Júnior Félix, o senhor apoiou.
Apoiei, teve o meu voto para presidente. No primeiro ano, né, de vereança, votei nele. E na segunda é natural que eu também tenha o interesse de ser presidente, né? Claro. E não pude contar com o voto dele, ele tem os motivos dele para não ter votado em mim, mas votei nele e apoiei, né, nos 2 anos, fui o primeiro secretário dele também. E agora, como não pude contar com o voto dele, tem o Cecílio, que é meu secretário hoje, também é um baita de um vereador, tem trabalhado muito por Cambé. O senhor tem acompanhado os discursos, né, de todos os vereadores, evidentemente, e o ex-presidente da casa fala muito da economia que proporcionou na Câmara nos seus 2 anos de governo. E no seu, como é que está? Essa economia precisa ser melhor analisada. Eu não gosto de comparar muito governos, porque toda vez que eu falo comparação com o Júnior Félix, que me antecedeu, aí as pessoas levam para um lado assim de comparação, né? Mas tem gente que não gasta e não faz, tem gente que gasta e faz errado, tem gente que gasta e também não faz, não é verdade? Então não dá para você pegar e falar assim, eu economizei, tudo bem, mas qual o legado que você deixou para o Poder Legislativo e não para o Poder Executivo? Porque o vereador, ele trabalha na Câmara, não trabalha na Prefeitura, ele tem que defender o povo, não tem que defender o prefeito, né? Realmente, eu sou testemunha que o Júnior Félix teve uma administração boa, uma administração coesa nos gastos, não gastou muito. Eu também estou na mesma linha, né? Se você pegar o histórico da Câmara, eu sou o presidente que menos gastou com diária até hoje. Porque eu não gasto com diária. Não permito que o vereador viaje para fazer curso que ele pode fazer pela internet, né? Às vezes tem até indisposição de alguns, mas tudo bem. É a minha linha de raciocínio e tem que me respeitar porque eu sou presidente. Não por causa da minha vaidade, porque eu respondo pelo que acontece com a Câmara. Então eu não gosto de gastar com diária. Mas os funcionários que querem se qualificar, funcionário de carreira, aquele que passou no concurso e não é cargo comissionado, esse merece a qualificação, esse merece fazer os cursos. Por quê, Benê? Quando eu saí de presidente, como o Júnior saiu, alguns cargos vão com ele, porque são cargos de confiança, né? Se você investe muito em diária, em cursos para cargo comissionado, qual o legado que você deixa para o Poder Legislativo? Esses funcionários vão embora, levam para a sua vida... Mesmo para o Executivo, serve para o Executivo, serve para o Judiciário. Esses funcionários vão embora, levam consigo o conhecimento que adquiriram com custas públicas, né? E para a Câmara não fica nada. Então entra presidente, sai presidente, a Câmara continua arcaica. Como eu digo, o Poder Legislativo hoje em Cambé, ele está abaixo do Judiciário e do Executivo. Não deveria ser assim, porque na Constituição são 3 poderes iguais, independentes e harmônicos. Mas eu vejo que o Poder Legislativo em Cambé ele é subestimado, tanto pelo Poder Judiciário, tanto pelo Ministério Público, e não é culpa do juiz, do promotor e nem do povo, é culpa de quem passou pela Câmara e não teve essa visão. Não digo que foi má fé, porque tem gente também que não tem o conhecimento do quão grande tem que ser um Poder Legislativo, que você não tem que tirar chapéu para prefeito nem para juiz, porque você também é um representante do povo e na defesa do povo você pode gritar. Você tem que gritar, você é obrigado a gritar. Porque é muito gostoso, Benê, você ser conivente com tudo. Aí você vai lá no final do mês, pega o salário de vereador e tudo tá bom. Você não denuncia nada, você é um vereador queridinho, você só aparece dando risada, você só aparece falando coisa boa. Eu também queria ser um vereador sim, mas eu não consigo ser, sabe? Porque quando eu vejo coisa errada, eu gosto de ir lá colocar o dedo e denunciar realmente. Vereador Conrado Scherer, um dos casos mais polêmicos da casa foi a CPI contra o prefeito João Pavinato. Como é que está essa situação? Por que realmente ela foi criada? Houve realmente a necessidade? E qual é o pé da situação? A CPI hoje ela está sob júdice, né? Ela está na justiça, a justiça que vai dar o andamento dela ou não. Ela foi concluída, o relatório foi feito, foi encaminhado ao Ministério Público. Agora, as discussões, e são naturais, né, que o Poder Executivo vai discutir, o Instituto Atlântico vai discutir também, mas pelo que eu li, porque eu não sou presidente da CPI, sou presidente da Câmara, o presidente da CPI é o Cecílio, né, e os membros é o Irineu e o Mário Som. O que precisa, e eu acho impossível, os advogados, alguns juízes e alguns promotores não entender a diferença, Benê, do fato determinado, que é o que pede a CPI. Prazo certo e fato determinado. O fato determinado que a Constituição pede, que todos os organismos pedem, é que você tenha um fato determinado a investigar. Não que precise acontecer um escândalo na cidade para o vereador trabalhar, porque senão eu vou ficar lá na Câmara sentado, a hora que acontecer algum escândalo eu vou investigar. Então é esse fato determinado que as pessoas querem, né? Que alguns promotores e juízes ainda dão razão para que a CPI não tinha fato determinado. Como não tinha fato determinado, investigar a prestação de serviço do Instituto Atlântico com a Prefeitura de Cambé, que é fato mais determinado que esse. O que não pode existir
CPI para investigar a corrupção na prefeitura. Peraí, o que vocês vão investigar? Aí é política. Você quer só fazer, né, um pano de fundo, mas você quer aproveitar politicamente. Então, esse fato determinado que está em discussão na justiça, eu não consigo entender como vai tão longe uma coisa tão simples para entender, porque fato determinado existe. Não precisa acontecer um escândalo. Eu, como vereador, se eu desconfiar que tem alguma instituição subvencionada aqui em Cambé que não está aplicando bem os recursos públicos, eu vou abrir uma CPI. Não precisa ter um escândalo para me investigar. Eu tenho a obrigação de ir lá, abrir uma CPI e investigar. Agora, os moldes que a CPI foi feita, né, aí o Cecílio pode falar que ele é o presidente. Eu não gosto de entrar nesse assunto, porque eu acompanhei como presidente, né? Mas eu acho certa, pelo que eu vi, não tem uma acusação lá que os vereadores colocaram que não tem prova. Tem prova testemunhal, prova material. Algumas pessoas foram lá e se reservaram o direito de ficar calada e depois pede ampla defesa. Ampla defesa vai ter na ação judicial. CPI não tem contraditório, CPI não tem ampla defesa, não tem partes. Então, o relatório final ela contém recomendações que vai para o Ministério Público. Então, as pessoas aí se preocupam de antecipar a contraditória e ampla defesa, mas estão confundindo a CPI com a comissão processante, que é bem diferente. São duas comissões distintas. Outro caso também bastante polêmico, aconteceu agora recentemente, no final do ano, a questão do cargo de controlador da Câmara, que é exercido pelo Serpelloni, que o prefeito João Pavinato pediu o seu retorno para os quadros de funcionários da Prefeitura Municipal. Essa situação está resolvida ou ainda não? Olha, eu não sei te dizer se está resolvida. Para mim, o que eu tenho hoje de fato e de direito é que o meu controlador foi exonerado pelo prefeito. E é um direito que o prefeito tem. Né? Quem elege o controlador da Câmara é o Poder Executivo? O presidente nomeia, o presidente indica e o prefeito nomeia. Né, que é uma questão que nós vamos ter que rever também, porque é uma ingerência no Poder Legislativo absurda. Né? Quem tem que indicar o controlador sou eu. A minha diretora-geral é a Cleusa Forastieri, para que as pessoas não confundam, né? A Cleusa Forastieri, que é o meu braço direito lá, que é o diretor-geral. O Serpelloni é o controlador interno da Câmara. Então, segundo o prefeito, teve uma denúncia, né, do Sindicerve de Cambé, e essa denúncia é que o controlador não teria curso superior, porque eu também não tive acesso aos autos, né, não me passaram nada. Eu fui informado, Benê, de um dia para o outro, ó, amanhã o teu controlador não vai vir mais trabalhar aqui, e né, fui pego de calça curta, como diria o caipira também. E interessante que as notícias não contam que tem outros controladores, inclusive na prefeitura, na mesma situação que o meu controlador interno estava. Então, para não caracterizar perseguição política, eu acho interessante que o prefeito adote a mesma medida que ele adotou com o controlador da Câmara, que ele adote para os controladores dele também, porque daí não vai restar dúvida que ele também está querendo fazer a coisa certa. E eu apoio o prefeito quando ele quiser fazer a coisa certa. Agora, exonerar o meu controlador e deixar outros em situações suspeitas, aí eu tenho que acreditar que seja realmente perseguição política. E hoje o Serpelloni está de férias? Está de férias, acho que a férias dele termina segunda-feira que vem. E aí, provavelmente, se ele tiver que voltar para casa, o prefeito vai ter que revogar o decreto? Vai ter que revogar o decreto ou a gente pensar numa forma de mudar a legislação também, né? Porque essa legislação onde o prefeito nomeia o controlador interno, então os poderes são independentes aonde? Dessa forma. Então nós vamos ter que sentar agora, já que criar essa situação, agora eu vou fazer questão de colocar ponto em todos os is e colocar vírgula onde tiver que colocar. Nós vamos catar essa lei, vamos estudá-la. Quem tiver sem os requisitos completos também para preencher o cargo, nós vamos exigir que seja exonerado nos mesmos moldes e daí nós vamos começar a fazer a coisa certa e vamos sentar para ver como nós vamos fazer para resolver essa situação do controle interno, que é muito importante. Né? Existia a figura do controlador, que é a pessoa que ajuda o presidente, que ajuda o prefeito para saber se está tendo alguma malversação do dinheiro público, e mais que nós precisamos também pensar de uma forma que o prefeito não tenha ingerência sobre o Poder Legislativo, porque no Poder Legislativo quem manda é o povo e não é o prefeito. 2012 é um ano político. O DEM tem hoje uma das maiores lideranças políticas do Paraná, que é o secretário Durval Amaral, chefe da Casa Civil. Como é que está hoje o DEM em Cambé? Nós temos a maior bancada da Câmara, né, Benê? Nós temos em 3 vereadores, eu, o Irineu e a Alzira. É inegável a força política do Durval Amaral hoje, né? Porque a Casa Civil, o Durval trabalha no andar e o Beto Rich trabalha no andar de cima.
E foi escolhido pelo governador para ser o braço direito dele. Então é óbvio que Cambé hoje tem voz no governo do estado através do Durval Amaral. E através também do Beto Richa, que é uma pessoa fantástica. Dá para você perceber no pouco contato que a gente tem de visitá-lo e quando ele vem para Cambé a gente conversar, uma pessoa extremamente humilde, diferentemente do governo passado, né, que algumas pessoas aqui em Cambé estão fazendo escola, governa com ódio, governa com a raiva e colhe tempestade. Não dá para você plantar tempestade e não colher tempestade. E é assim que funciona na política. Mas o Durval Amaral é uma pessoa que respeita também, vamos dizer assim, na escala, né, da hierarquia. Ele não chega aqui em Cambé e fala vai ser assim, vai ser assado. Ele respeita a situação política de Cambé. Eu, como vereador mais votado do Democrata, e consegui chegar ao posto de presidente da Câmara com a ajuda dos demais vereadores que votaram em mim, eu acho que eu tenho direito, Benê, de me credenciar também para disputar a prefeitura. Né? Óbvio que se existir outro candidato que eu também admire, candidato que também governe para o povo de forma democrática, eu posso até apoiá-lo. Eu não sou aquele cara intransigente que fala assim, tem que ser eu porque eu sou melhor que todo mundo e acabou. Não, mas até aparecer outra pessoa que tenha um plano de governo melhor que o meu, eu vou seguir dentro do Democrata, brigando para que uma vaga do Democrata para disputar a prefeitura seja minha e que eu seja o candidato a prefeito do Democrata com apoio do Durval e apoio também do Beto Richa, porque eu apoiei o Beto Richa em Cambé, não fiquei em dúvida em apoiá-lo, mesmo quando saiu a onda, o Osmar passou, eu continuei pedindo voto para o Beto Richa, não para o Osmar Dias. Agora, o senhor não acredita num acordo PSDB, Beto Richa, Raul, PSDB, Durval Amaral, DEM, que isso venha para Cambé, vereador? É difícil falar que sim, é difícil falar que não. Né? Pelo que se demonstra até agora, eu acho que está na hora do Democrata começar a assumir uma posição de um partido político. E não de ficar à sombra dos outros partidos, comendo migalha, né, e torcendo para o time que ganhar. Não tem até aqui a piadinha de alguns partidos, Benê, que fala assim, tem um jogo de futebol, que time você está torcendo? Eu falo assim, não sei, eu vou esperar o jogo acabar. Quando o jogo acabar, o time que ganhar, é esse que eu estou torcendo. Então está na hora da gente disputar, nem se for para perder. Vamos perder a eleição, mas fortalecer o nome do Democrata em Cambé, fortalecer uma linha de raciocínio, fortalecer um plano de governo que a gente tem, né, em mente para implantar. Agora, são decisões que vai depender do Durval, do Raul também, né, porque, como eu digo, eles não vêm aqui e falam que vai ser assim, eles vão ter que ouvir a gente, né? Mas nós respeitamos o posicionamento que vem de cima e a gente pode estar aceitando esse posicionamento ou tá saindo fora também, né? Porque eu não sou marionete de ninguém. Eu respeito Raul, respeito Durval, respeito todo mundo, mas eu não sou um vaso de xaxim. Eu vim para a vida pública para fazer a diferença. Se fosse para continuar fazendo as mesmas coisas que estavam sendo feitas em Cambé, eu ia voltar para o sítio e criar porco, né? Quem sabe eu seria mais feliz lá. Então eu não estou aqui para fazer o que me manda, eu estou aqui para fazer o que é bom para o povo. Vereador, alguma colocação que o senhor queira fazer? Nós estamos chegando ao final do nosso programa, fica aí à disposição. Eu, na verdade, Minel, quero te agradecer a oportunidade que você dá para os vereadores, para a Câmara, para o Poder Legislativo, que é um poder muito bom, muito justo, muito bonito, poder democrático aberto, né, diferentemente de outros poderes, que você não tem nem acesso, né, às autoridades de outros poderes. Na Câmara não, você vai, você fala para o presidente a hora que você quiser e você tem trazido para a população o que realmente acontece na Câmara hoje, porque nós não aumentamos o número de vereadores, não aumentamos o salário de vereadores, diferentemente de outras câmaras, e algumas pessoas ainda só pensam em criticar, né, e não querem ver que realmente a Câmara de Cambé mudou. Hoje está aberta para o povo, não é mais uma antessala da prefeitura, como outrora foi. Hoje quem manda na Câmara é o povo e a Câmara está para atender o povo e para apoiar o prefeito sim, mas não para ser um servo do Poder Executivo. E a partir do dia 6, no retorno dos vereadores, estaremos lá ao vivo transmitindo todas as sessões aqui pela TV Cambé, pelo Portal Cambé e pelo Shopping Cambé, e a população então vai poder acompanhar mais de perto. É o que o povo pede, né, Benê? O povo não pede pra gente, vocês têm que ter transparência. Porque acabou essa época de voto secreto, acabou essa época de o vereador não querer falar o que ele está fazendo. O vereador tem que falar sim o que ele faz, como ele votou. Então não tem mais democracia do que você transmitir ao vivo uma sessão da Câmara. Porque às vezes aquela pessoa que mora longe não pode se deslocar até a Câmara através da TV Cambé, através dos portais que vão estar transmitindo, vai poder acompanhar como o seu vereador se comporta para saber se ele vai merecer o seu voto novamente ou se não vai merecer o seu voto. Então é transparência na Câmara de Cambé.
Vereador, muito obrigado pela Eu presença. que agradeço, Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. São 19h50, encerramos aqui o nosso Jornal de Cambé de hoje. Voltaremos amanhã, logo após o Vanderlei Freitas Futebol Clube. A nossa programação local começa sempre ao meio-dia com o Agendão da Cidade, na apresentação do repórter Que Beleza, Celso Luiz.